Sejam todos bem-vindos. Nossa aula começa com um tom de nostalgia. Chegamos à reta final da nossa disciplina. Hoje, concluímos o estudo do nosso caderno didático com as seguintes temáticas: teoria psicanalítica, adolescência e interações sociais estabelecidas em sala de aula. Vamos iniciar nossos estudos com o seguinte questionamento: a psicanálise pode ajudar a educação? Encontramos a resposta a essa pergunta no autor Lanjonquieri. A psicanálise não deve dizer o que fazer, e sim o que não deve ser feito. Para esse autor, a educação deve ser recolocada nas mãos dos educadores, como já foi em outros tempos, e a educação vai depender do que as pessoas queiram fazer. Na verdade, esse autor faz uma crítica ao excesso de especialistas e psicologização existentes nas escolas. O melhor instrumento que o estudo e o conhecimento da psicanálise possam fornecer ao professor e à professora que querem realmente ensinar, talvez seja o autoconhecimento. Inclusive, como diz Charlotte, tendo como qualidade o senso de humor. Quanto mais nos conhecermos, mais estaremos preparados para intervir no cotidiano pedagógico que é o constituído pelo outro. E o outro é aquele que sustenta, pulsiona o sujeito a viver avançando. E o que é a psicanálise? É uma teoria profunda que tem por objetivo estudar a subjetividade humana em seus aspectos inconscientes. Vamos conhecer os principais conceitos da teoria psicanalítica. O primeiro deles é o instinto. No vocabulário da psicanálise, é apresentado duas definições para a palavra instinto. Classicamente, esquema de comportamento herdado, próprio de uma espécie animal que pouco varia de um indivíduo para outro, que se desenrola segundo uma sequência temporal pouco suscetível de alterações e que parece corresponder a uma finalidade. Termo utilizado por certos autores psicanalíticos franceses como tradução ou equivalente ao termo freudiano triebe, para o qual, numa terminologia coerente, convém recorrer ao termo pulsão. Vamos tentar entender essa explicação que o vocabulário nos traz de uma maneira mais simples. O cérebro de todas as espécies possui esquemas filogenéticos hereditários. Quer dizer, ao nascermos, assim como todos os animais, trazemos conosco os instintos, que são de alguma forma adormecidos pela civilização e pela educação, mas que deixam de se manifestar, por exemplo, em situações de perigos. Muito até se fala em instinto de mãe, instinto de sobrevivência. Freud preferiu utilizar o termo pulsão ou impulso ao se referir ao ser humano. Então, o que é uma pulsão? Vamos exemplificar este conceito, facilitando a sua compreensão. Imagine que você está com muita fome. A fome é um instinto. E começa a sentir um cheiro delicioso de comida vindo da cozinha. Você imediatamente vai até lá e se farta de seu prato favorito. Como se sente logo após ter se alimentado? Satisfeito, claro, né? Enquanto a busca do alimento é instintiva, a satisfação que você sentiu ao se alimentar é pulsional. Coutinho e Moreira entendem que as novas fontes de motivação originadas da satisfação dos instintos foram denominadas pulsões. A diferença entre pulsão e instinto se dá, portanto, no seguinte aspecto: o instinto é de natureza biológica e hereditária, enquanto que a pulsão resulta de um desvio do instinto. Para Freud, existem dois tipos de pulsões. Pulsões de vida, eros, que são aqueles impulsos que levam o indivíduo a defender e a manter a sua vida. Subdivide-se em pulsões do ego e pulsões sexuais. As pulsões do ego referem-se à autoconservação, preservação, ou seja, o indivíduo busca sempre a sua sobrevivência, evitando a fome, a sede, a dor, o perigo. Enquanto as pulsões sexuais buscam a conservação da espécie através da reprodução. Pulsões de morte, tánatos, ao contrário, seriam aqueles impulsos para a morte e a autodestruição. Manifestam-se de duas maneiras: como agressão quando se volta para o exterior e como autodestruição quando permanece dentro do indivíduo. Freud recebeu muitas críticas ao seu impulso de morte.
Afinal, é difícil para o ser humano, que se considera perfeito, criado à imagem e semelhança de Deus, aceitar a ideia de que há algo destrutivo, um demônio dentro de si. Para Freud, essas duas forças lutam dentro de nós. Eros e Thanatos, pulsão de vida e pulsão de morte. Uma nos move para a conservação da vida e o amor, e a outra nos impele à destruição e à morte. Libido. A libido é uma energia que se origina dos instintos. Segundo a psicanálise, todas as pessoas possuem essa energia, que é constituída ou provocada não apenas pelo prazer corporal ou orgânico. Para Coutinho e Moreira, o termo libido, no sentido psicanalítico, refere-se a qualquer energia da natureza instintiva ou pulsional que presumivelmente tenha como fonte estimulações erógenas que surgem no corpo. Ora, se para Freud a libido é a energia que é ativada pelo prazer e esta é a energia sexual, o que podemos concluir? Que a sexualidade possui um sentido muito mais amplo que aquele comumente aferido a ela socialmente. A sexualidade, psicanaliticamente falando, abrange todas as formas de prazer sentidas pelo nosso corpo. Qualquer expressão de impulso afetuoso estimula a nossa libido e provoca em nós um prazer sexual. As leis, as normas sociais, as regras foram tão bem internalizadas em nós que nos aparecem como algo natural e que devem ser seguidas. Mas o nosso organismo inconsciente continua a desejar e, com o intuito de se defender das impossibilidades de satisfação exigidas, lança mão do que Freud denominou mecanismos de ajustamento ou de defesa. E o que é isso? Você já ouviu falar em mecanismo de defesa ou ajustamento? São estratégias inconscientes que o indivíduo encontra para se livrar ou tolerar as frustrações dos conflitos provocados pelo impedimento da realização de suas vontades e seus desejos. Quais são esses mecanismos? Falaremos agora um pouco mais sobre cada um dos mais importantes deles. Repressão. É um mecanismo que faz com que nos esqueçamos de fatos desagradáveis que vivenciamos, especialmente na infância. Consiste na colocação de pensamentos incômodos em áreas relativamente inacessíveis da mente inconsciente. Assim, quando as coisas ocorrem de forma que somos incapazes de lidar no momento, nós vamos afastá-las ou planejar lidar com elas em outro momento ou esperar que elas vão desaparecer sozinhas. Negação. Pode-se dizer que esse é o mecanismo da fantasia. A pessoa, via de regra, tende a negar uma realidade que não lhe é satisfatória. É um mecanismo em que o sujeito vê o mundo como ele gostaria que fosse e não como ele é realmente. Às vezes, vivemos situações tão angustiantes que, para nos defendermos, passamos a acreditar que aquilo não está acontecendo de fato. Identificação. Esse mecanismo é muito utilizado na adolescência. Os jovens querem se parecer com artistas, heróis ou adultos que são socialmente valorizados. Ao se identificar com figuras admiráveis, a pessoa começa inconscientemente a se ver como reflexo dessas personagens e se sente importante e valorizado. Depois temos a regressão. O mecanismo da regressão, segundo Freud, promove um retorno a níveis de desenvolvimento anteriores ou a expressões mais simples ou mais infantis. Um bom exemplo desse mecanismo é a criança que, angustiada pela chegada de um novo irmãozinho, volta a chupar o bico ou a engatinhar. A regressão é um modo de defesa primitivo, pois não elimina a fonte da ansiedade original. Depois temos a sublimação. É a forma de ajustamento que permite à pessoa deslocar sua energia para outro objeto, quando há impedimento de obtenção do desejo original. A sublimação é para Freud uma canalização, ou seja, em vez de inibir o seu desejo, o indivíduo canaliza, conduz para outro objeto. Racionalização. Em situações em que nos sentimos derrotados, encontramos uma desculpa para justificar os nossos fracassos. Racionalização, então, é o processo utilizado para encontrar motivos aceitáveis para pensamentos e ações inaceitáveis. Formação reativa.
É um mecanismo de defesa que inverte de forma inconsciente um desejo quando este gera ansiedade e angústia. Por exemplo, um indivíduo pode se mostrar valente enquanto possui vários sentimentos inconscientes de medo. Reação de conversão. Segundo Freud, o mecanismo de defesa reação de conversão consiste em tensões psicológicas e emocionais se convertem em sintomas físicos. Nós nos defendemos daquilo que não suportamos ou não desejamos, sentindo-nos mal. Não deixa de ser uma fuga, não é mesmo? Agressão. A agressão pode ser direta ou indireta. Direta quando reagimos e descarregamos nossa frustração na fonte, pessoa ou objeto que a originou. Indireta quando a nossa agressão não se dirige à fonte original que a determinou, mas às pessoas ou objetos sobre os quais temos ascendência. A agressão indireta é a mais utilizada. A agressão é um mecanismo de defesa típico de reação à frustração. E por último, temos a projeção. É o mecanismo em que uma pessoa projeta nos outros qualidades, sentimentos e intenções que pertencem a si. Há um deslocamento dos aspectos da sua personalidade para o meio externo. Vamos falar agora das instâncias psíquicas que Freud apresenta: o id, o ego e o superego. O id é o reservatório das pulsões, impulsos básicos desordenadas. O ego é o órgão executivo, responsável pelo controle da percepção e contato com a realidade, bem como pelo adiamento e modulação na expressão dos impulsos. O superego é responsável por estabelecer e manter a consciência moral da pessoa a partir dos ideais e valores internalizados por meio das relações interpessoais. O ego é uma parte do id que foi modificada por sua proximidade com o mundo externo. Sua tarefa é localizar objetos reais para satisfazer as necessidades do id. Diferentemente do id, o ego é controlado, realístico e lógico. Ele atua no princípio da realidade, adia a gratificação dos desejos do id até que seja encontrada uma situação ou objeto apropriado. Por exemplo, se você está com fome, o ego pode formular a ideia de uma churrascaria. Raramente, ele permite que você confunda fantasia com realidade. O ego é como um executivo crítico, organizado, solucionador de problemas. É a sede de todo o processo intelectual. O superego emerge do ego e resulta da internalização que a criança faz dos valores, costumes e restrições de seus pais. Embora resulte do ego, funciona totalmente independente dele. É essencialmente uma consciência, luta pela perfeição, idealismo, autossacrifício e heroísmo. Recompensa o ego por comportamentos aceitáveis e o pune com sentimentos de culpa quando as ações ou pensamentos se colocam contra seus princípios morais. Freud acreditava que o id todo e parte do ego e do superego são inconscientes. O modo como o aparelho psíquico organizará a experiência pessoal, lidando com as necessidades pulsionais, fundamenta a compreensão da personalidade e da formação dos traços de caráter. Para Freud, em cada estágio de desenvolvimento, existe uma forma própria de lidar com as necessidades desse estágio. Ele divide o desenvolvimento a partir de um esquema de zonas erógenas. As crianças passam por uma sequência de zonas erógenas quando a libido, energia sexual, se concentra em diferentes regiões do corpo, à medida que prossegue o desenvolvimento psicológico, caracterizando as fases do desenvolvimento, como veremos a seguir. Fase oral. Nos primeiros anos de vida, os bebês derivam prazer principalmente de suas bocas, comendo, sugando, mordendo. A libido centra-se em prazeres orais. O desmame é o principal conflito da fase oral, por causa do excesso de gratificação ou privação extrema. Se parte da libido permanece instalada neste nível de desenvolvimento, os adultos podem exibir traços orais como dependência, passividade e gula, e preocupações orais como comer, mastigar goma, falar excessivamente e fumar. Fase anal.
Freud acreditava que durante o segundo ano de vida, o prazer é obtido principalmente na região anal, inicialmente por expelir as fezes e posteriormente por retê-las. As crianças são solicitadas a controlar os impulsos naturais face às restrições da sociedade. O treinamento de toalete é o conflito central da fase anal. Se o treinamento da toalete for severo ou excessivamente indulgente, uma parte significativa da libido pode fixar-se neste estágio. Na fase adulta, este indivíduo pode apresentar frustrações generalizadas, desafios, obstinação e mesquinhez. Fase fálica. Entre 3 e 5 anos, a criança descobre os órgãos genitais e descobre que eles proporcionam prazer, o que muitas vezes leva à masturbação. A criança ama excessivamente o pai ou a mãe, sempre do sexo oposto, e rivaliza com um dos dois do seu sexo. Nesse processo, visando agradar o pai do sexo oposto, identifica-se com o comportamento do pai do mesmo sexo. O filho ama a mãe e tece fantasias sexuais com ela. Odeia o pai e deseja que ele morra para substituí-lo. Mas ele teme o pai, que é forte e pode retaliar. Então, reprime seu amor pela mãe e se identifica com o pai, esforçando-se para ser como ele, complexo de Édipo. Essa identificação com o pai tem consequências de longo alcance e permite que o menino adote as características típicas do sexo masculino e o superego do pai. Já no caso da menina, o conflito é conhecido como complexo de Electra, nomes provenientes de personagens lendárias gregas. A filha ama a mãe, que tem satisfeito suas necessidades básicas, porém descobre nessa fase que possui uma cavidade no lugar do pênis e suponha que tenha sido castrada. Culpa a mãe por este infortúnio e transfere temporariamente seu amor para o pai. Para Freud, o amor pelo pai e a rivalidade com a mãe se dissipam lentamente e a menina pode então assumir as características femininas e o superego da mãe. Fase de latência. Freud acreditava que ao final da fase fálica, aos 5 anos, a personalidade está formada e nos 7 anos seguintes, aproximadamente, as necessidades sexuais permanecem adormecidas. Não ocorrem mudanças importantes ou conflitos nessa fase de latência. E por último, temos a fase genital. Com a chegada da puberdade, os interesses sexuais são novamente despertados, adolescência e idade adulta até a senilidade. As pessoas até então voltadas para si próprias e seus corpos se orientam para as outras e necessitam formar relacionamentos sexuais satisfatórios. Freud acreditava que um laço heterossexual maduro é a marca registrada da maturidade. Este desafio não poderá ser enfrentado adequadamente se a energia da libido estiver fixada em alguma fase anterior. Vocês podem estar se perguntando: a psicanálise tem algo a oferecer ao educador? É possível, então, dar cardápio a quem tem fome? Sim, se a fome for de cardápio. Ou seja, se o educador estiver ávido de eixos para o seu trabalho com a criança, que ele sabe ser mais do que um feixe de nervos que se podem condicionar, se ele tiver fome de significantes, a psicanálise com certeza poderá contribuir. O conhecimento da teoria psicanalítica dá aos educadores uma melhor condição de enfrentamento dos conflitos vivenciados em sala de aula. A psicanálise, como um caminho para o autoconhecimento, é uma eficaz estratégia que o professor possui na luta cotidiana que é travada na escola, bem como para a ampliação do campo de compreensão dos problemas afetivos, interativos e de aprendizagem dos alunos a partir do entendimento do funcionamento do psiquismo humano. Agora, depois de entendermos as importantes contribuições da psicanálise para a educação, falaremos de um tema muito instigante e desafiante: adolescência. Seria possível determinar com precisão quando termina a infância e começa a adolescência? Quando acaba a adolescência e começa a vida adulta? Precisamos de conceitos científicos para compreender tais questionamentos. E, para isso, necessitamos compreender a visão de alguns teóricos sobre essa fase evolutiva do ser humano. Então,
Como entender a adolescência? É mais coerente entendermos por adolescência um período de transição da meninice para a vida adulta, caracterizado por mudanças físicas, sociais, cognitivas e emocionais que transformarão a criança em um adulto. A passagem da infância para a vida adulta é tão importante que várias sociedades marcam essa passagem sob a forma de rituais. Mas, afinal, o que é a adolescência? O entendimento da adolescência como etapa importante no desenvolvimento humano surge no século XX, mesmo já sendo descrita na Grécia Antiga por Aristóteles. Este descrevia os jovens como apaixonados, irascíveis, capazes de serem arrebatados por seus impulsos. Mas, nessa época, não existia uma cultura adolescente como a de hoje, nem a adolescência era entendida como estágio particular do desenvolvimento, até o final do século XIX. Hoje, a adolescência é considerada uma fase de transição entre a meninice e a vida adulta, que compreende, a grosso modo, dos 12 aos 20 anos de idade. Isso porque algumas crianças já começam as transformações físicas aos 9 anos, como a menarca para as meninas, por exemplo. Já pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que garante a proteção integral às crianças e adolescentes, é delimitada a adolescência entre os 12 e os 18 anos de idade. Importante se faz aqui também fazer uma diferenciação entre dois termos que têm significados diferentes: a puberdade e a adolescência. A puberdade é caracterizada por um conjunto de mudanças físicas transformando o corpo infantil em corpo adulto, capacitando-o para a reprodução. Ela é fenômeno universal para todos os membros da espécie humana, ou seja, todos os seres humanos passam por tais transformações quando atingem os seus 12 ou até antes. Já a adolescência é fato psicossociológico, porque envolve, além das mudanças físicas, as mudanças afetivas, sociais e cognitivas, podendo se prolongar por mais de uma década de vida. Nesse sentido, a adolescência não é universal, pois suas características vão depender da cultura e do momento histórico em que os indivíduos estão inseridos. Segundo Outeiral, o ambiente socioeconômico e cultural em que o adolescente se desenvolve repercute na forma como se dará a adolescência. Nas classes sociais menos favorecidas, o processo adolescente começa e termina mais cedo, enquanto que nas classes sociais mais favorecidas acontece também mais cedo, mas termina bem mais tarde. E que nas sociedades primitivas, após breves rituais de iniciação, os jovens se tornavam um adulto. Hoje, há um processo de alongamento da adolescência, ocorrendo o que chama de adultência, termo que designa o ideal de ser adolescente para sempre, com adultos tendo condutas adolescentes e faltando padrões adultos para os verdadeiros adolescentes se identificarem. A adolescência, de forma geral, pode ser composta por 3 etapas com início e fim imprecisos, que podem ser divididas da seguinte maneira: a adolescência inicial, de 10 a 14 anos, que é caracterizada basicamente pelas transformações corporais e alterações psíquicas derivadas desses acontecimentos. A adolescência média, de 14 a 17 anos, que tem como seu elemento central as questões relacionadas à sexualidade. E a adolescência final, de 17 a 20 anos, com vários elementos importantes, entre os quais o estabelecimento de vínculos com os pais, a questão profissional, a aceitação do novo corpo e dos processos psíquicos do mundo adulto. Em nossa cultura ocidental, as características dos indivíduos que consideramos adolescentes, de maneira geral, estão em um sistema escolar, profissional ou não, buscam um emprego, dependem financeiramente dos pais, estão se afastando da família e apegando-se ao grupo de iguais ou a uma pessoa como objeto de amor. São membros de uma cultura de idade, a cultura adolescente, que se caracteriza por ter suas próprias modas e hábitos, seu próprio estilo de vida, seus próprios valores. Tem preocupações e inquietações que já não são da infância, mas que ainda não coincidem com as dos adultos. Para Aberasturi,
o adolescente realiza 3 lutos fundamentais em sua etapa evolutiva: o luto pelo corpo infantil perdido, o luto pelo papel e identidade infantis e o luto pelos pais da infância. Unindo-se a esses lutos, o luto pela bissexualidade infantil perdida. Isto faz com que a adolescência, para alguns, seja muito turbulenta e sofrida, e para outros, um momento mais suave, mesmo distante de alguns conflitos. O contexto sociocultural é enfocado pelo psicanalista Erickson, que considera a adolescência um período fundamental no desenvolvimento do eu, em que as mudanças biopsicossociais levarão o adolescente a uma crise de identidade, que colaborará para a formação da personalidade adulta. Denomina-se de moratória social, um tempo de espera que nossa sociedade oferece aos jovens enquanto se preparam para exercerem o papel de adultos. A puberdade e a adolescência para Erickson correspondem ao estágio de identidade versus confusão de identidade. A identidade é um conceito que tem vários entendimentos. Aqui, identidade se refere ao reconhecimento da pessoa como um ser único que responde à pergunta: quem sou eu? E nos apresentamos ao mundo através disto. A formação da identidade se dá desde a infância, através do contato com outras pessoas. Uma criança de 5 anos sabe seu nome e dos seus familiares, qual o seu sexo biológico, reconhece sua imagem no espelho, coisas que dizem respeito à sua identidade. Mas, com as grandes mudanças físicas da puberdade, incluindo a maturidade genital e consciência sexual, este adolescente não se percebe mais como fora outrora. A imagem mental que tem de si, como criança, incluindo seu corpo, terá que ser refeita para aceitar as novas mudanças físicas e sentimentos libidinais como parte de si, mudando seu comportamento e sentimentos. No início desse processo, o adolescente passaria por uma difusão de papéis, identificando excessivamente com ídolos, líderes de grupos, parecendo perder sua identidade própria, ao mesmo tempo em que se rebela contra os pais na tentativa de separar sua identidade da de seus pais. Aqui cresce pela necessidade de pertencer a um grupo social, a importância da turma ou do grupo de iguais que ajuda o indivíduo a encontrar sua identidade no contexto social. Jean Piaget, como vimos nas teorias interacionistas, elaborou a teoria do desenvolvimento cognitivo, que acontece em uma sequência de estágios universais que vão desde a imaturidade inicial do recém-nascido até o final da adolescência. Nessa abordagem, a adolescência corresponde ao desenvolvimento do pensamento formal, em que os adolescentes constroem sistemas e teorias abstratas diferentes das crianças que operam sobre a realidade concreta. É a passagem do pensamento concreto para o formal, em que as operações lógicas são transpostas do plano da manipulação concreta para o das ideias expressas em diferentes linguagens, palavras, símbolos matemáticos, dentre outros, mas sem a percepção da experiência. Em decorrência disso, um novo poder é conferido ao adolescente pelo pensamento formal, pois, ao libertá-lo do real, permite que sejam construídas reflexões e teorias ao seu modo, e por isso não é de se admirar que este use e abuse no começo do poder imprevisto que lhe é conferido. Ocorre também o que Piaget chama de egocentrismo intelectual do adolescente, que se manifesta pela crença na onipotência da reflexão, como se o mundo devesse se submeter aos sistemas e não estes à realidade, sendo o equilíbrio atingido quando a reflexão compreende que sua função não é contradizer, mas se adiantar e interpretar a experiência. Esta mudança qualitativa que se dá na forma de pensar dos adolescentes faz com que eles se tornem questionadores da realidade e busquem novas experiências. Por isso, eles não aceitam prontamente as regras e querem mudar o mundo, coisas que incomodam muito os adultos. Fazem planos de vida, preocupam-se com a escolha da profissão,
querem conhecer várias religiões. Mas esta nova maneira de pensar dos adolescentes abre a possibilidade de um diálogo com os adultos e construção de reflexões e teorias. Isso os torna vulneráveis, adotando comportamentos de risco, como o uso e abuso de drogas, álcool, tabaco, crack, maconha, cocaína, dentre outros. Dirigir embriagado, morte por brigas, gravidez na adolescência e contágio com as doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, dentre outras. Além disto, os produtos oferecidos não são acessíveis a todos os adolescentes, mas àqueles que têm condições financeiras para tal. Mas todos são influenciados pela mídia da mesma maneira. E qual o resultado disso? Muitos jovens que não podem ter acesso a esses bens de consumo, como tênis ou calças de marca, sentem-se frustrados por acreditar que seriam mais populares, mais queridos se os tivessem. E uma saída nada saudável para muitos adolescentes acaba sendo as drogas, como forma de diminuir o sofrimento e tentar elevar a autoestima. Passam a ser usuários de drogas e depois traficantes. São o aumento do índice de violência e do consumo de drogas entre os jovens que vem crescendo muito nos últimos anos. Os adultos devem ser modelos para o jovem em formação. Concluímos então que a adolescência é uma fase de questionamentos e descobertas sobre a vida, preparando o jovem para ingressar no mundo adulto através da escolha de uma profissão, criando laços afetivos para constituir depois uma família e formando sua identidade. Para isto, é necessário que ele receba alimentação, educação, moradia e proteção da família e sociedade, como está assegurado no Estatuto da Criança e do Adolescente. E agora, finalizamos falando acerca das interações sociais em sala de aula, suas implicações para o processo de desenvolvimento. Já é comum no meio educacional afirmar-se que as interações sociais são importantes para o processo de aprendizagem. De fato, interações sociais estabelecidas entre as crianças e delas com o adulto podem contribuir para a emergência de conhecimentos mais complexos durante o processo de aprendizagem. Desse modo, apropriar-se desse conhecimento exige diálogo, interlocução e confronto de pontos de vistas entre sujeitos envolvidos no processo, permitindo-lhes reconstruir a nível individual as informações recebidas no contexto social. Seguindo esse pensamento, iremos conhecer alguns pressupostos e conceitos da dinâmica de grupo, destacar o papel do líder exercido pelo professor e suas implicações no processo de desenvolvimento dos alunos, além de outros objetivos. A escola precisa ser um lugar encantado, alegre, onde a criança sinta prazer em estar, em conviver, em descobrir com os outros a vida em todas as suas dimensões. Os educadores precisam desenvolver a competência de prestar atenção. A reinvenção da escola exige professores competentes. Não mais falamos apenas da competência técnica, do domínio dos conteúdos, mas agora, além desta, é fundamental a competência interpessoal. É essa competência que fará a diferença e possibilitará à professora prestar atenção nas potencialidades do seu aluno. E como podemos definir o termo competência interpessoal? É a habilidade de lidar eficazmente com relações interpessoais, de lidar com outras pessoas de forma adequada às necessidades de cada um e às exigências da situação. Dois componentes da competência interpessoal assumem importância primordial: a percepção e a habilidade propriamente dita. Em nosso caderno didático é apresentado um modelo de inventário das habilidades existentes. A partir do levantamento das habilidades, será possível planejar o desenvolvimento destas. O inventário de habilidades. A partir do levantamento das habilidades existentes, será possível planejar o desenvolvimento das habilidades necessárias. O inventário de habilidades tem por objetivo ajudar a pensar em alguns aspectos que envolvem o comportamento do educador. Para mudar a forma de atuação, dando ênfase aos pressupostos das teorias interacionistas sócio-histórica, é preciso se ver como educador, em que as questões da relação ensino-aprendizagem passam por várias dimensões.
É preciso desenvolver outro olhar, um olhar plural, que capte a diversidade das situações. É preciso desenvolver um olhar diferenciado e, ao mesmo tempo, ligado com o nosso entorno. Ser educador é acessar o outro na sua própria cultura. Então, é preciso conhecer a cultura do outro, mas também é preciso se conhecer para interagir com o outro. Sabemos que a sala de aula é um importante contexto de desenvolvimento, em que, através das interações aluno-professor, professor-aluno, aluno-aluno, faz-se a mediação entre o indivíduo e a sociedade. Na escola, dá-se a continuidade do processo de socialização que Lane denomina socialização secundária. A socialização primária ocorre na família, ambiente no qual a criança internaliza aspectos relativos às condições concretas e subjetivas do ambiente social da sua família. Portanto, a criança não chega vazia na escola. A escola, através de outros tipos de relações sociais e institucionais, dará continuidade ao processo de socialização. Também aí, a criança se apropria do conhecimento científico e do conhecimento popular. Apropria-se da cultura e, com ela, de modelos sociais de comportamento e valores morais, permitindo-a humanizar-se, socializar-se ou ainda educar-se. Esse processo de socialização permite que a criança saia de uma relação de dependência do outro para uma relação de interdependência e autonomia. A dinâmica que se estabelecerá na sala de aula é, em grande parte, reflexo da forma como o professor interage com o grupo da sala de aula. Da sua atuação dependerão muitos dos fenômenos que terão desdobramentos dentro da sala de aula. O professor desempenha o papel de líder e, na sua forma de se comportar, é oferecido um modelo de interação que terá repercussões na dinâmica relacional do grupo de alunos. Dessa forma, é apropriado que se ofereça alguns subsídios para a atuação do professor como líder, dada a importância do papel que ele desempenha nesse contexto da sala de aula. Podemos afirmar que a dinâmica do grupo é fruto das interações sociais ali estabelecidas. E o que é dinâmica de grupo? Dinâmica de grupo se refere ao conjunto de forças que atua sobre o grupo e o leva a comportar-se de maneiras diferentes. Kurt Lewin foi o criador da expressão dinâmica de grupo, tendo popularizado o termo. Ele afirmava que qualquer indivíduo influencia e é influenciado pelo contexto do seu grupo social. Uma outra definição se faz importante. Como podemos definir grupos? Um grupo é definido por um conjunto de pessoas unidas entre si porque se colocam objetivos e ou ideais em comum e se reconhecem interligadas por estes objetivos ou ideais. É no grupo, no encontro, que a pessoa se conhece, conhece o outro e desenvolve uma consciência crítica em relação ao seu ambiente e ao seu mundo. A dinâmica externa do grupo. Todo grupo existe dentro de um contexto. No caso em questão, a sala de aula se situa dentro de uma instituição escolar. Para compreender a dinâmica do grupo da sala, é preciso localizá-la dentro desse contexto e compreender as forças externas atuantes nas suas interações. As crianças, quanto o professor, trazem para o grupo da sala de aula certas características que fazem parte do seu ambiente social e que foram internalizadas, definindo um jeito de ser, uma subjetividade. Dessa forma, as pessoas não vêm sozinhas. Elas trazem para a sala de aula a teia social à qual pertencem. Então, nesse contexto, se faz importante entender como se dá o funcionamento do grupo. Para estudar o funcionamento de um grupo, suas interações e sua dinâmica, é necessário identificar e compreender o conjunto de elementos básicos que interatuam no grupo. Aqui vamos ressaltar alguns conforme nos indica Afonso. Elementos básicos dos grupos. Demanda e contexto. Pode parecer óbvia a demanda trazida para a sala de aula. A criança ou sua família trazem a demanda de novas aprendizagens. Mas podemos começar perguntando: o que se entende por novas aprendizagens?
Haverá uma compreensão comum? Até que ponto as demandas individuais são compatíveis com as demandas coletivas e institucionais? Até que ponto todos os envolvidos no processo, crianças e ou famílias, têm conhecimento do contexto social e institucional? Segundo, objetivos do grupo. Para compreender os objetivos do grupo, é preciso saber quais foram as motivações e desejos que mobilizaram as pessoas e as levaram a procurar este grupo e não outro. Nesse caso, o professor deve buscar conhecer as expectativas dos alunos e dos seus familiares. Os objetivos estão diretamente ligados à demanda e deve haver compatibilidade entre os objetivos da instituição, do professor e dos alunos famílias. Identidade. A partir de demandas e objetivos comuns, começa-se a explicitar no grupo uma identidade ou sentimento de nós. A identidade possibilita maior nível de coesão e integração grupal. O clima do grupo, que diz respeito ao modo como as pessoas se sentem no grupo, também é favorecido pela identidade. E por último, organização do grupo. Para cumprir seus objetivos, o grupo necessita organizar-se. A organização refere-se à distribuição de papéis e funções entre os participantes do grupo. Implica na distribuição de poder e relações de liderança no grupo. Relações de poder implicam também em forma de cooperação, conflito e controle. Essas relações são percebidas nas formas de interação e comunicação praticadas no grupo. Perceberam como um elemento se associa a outro? E o último elemento apresenta a importância da liderança no grupo. Temos aqui a figura do líder. O líder é aquele que tem a função de sintetizar os desejos e as motivações dos membros do grupo. É sua função coordenar o processo do grupo, como um parteiro que facilita o ato de nascer, de crescer, de desenvolver, de transformar o grupo em sujeito da sua história. O líder é uma referência no grupo, figura de autoridade, ressaltando que a figura de autoridade tem duas possibilidades. A primeira é a de prender, reter o outro. A segunda é a de ser referência, cumprindo o papel de favorecer o crescimento e o desenvolvimento do sujeito. O professor ocupa o papel de líder na sala de aula. Como tal, cabe a ele coordenar este espaço para que todos possam participar. Ele deve ter uma boa capacidade de escuta dos desejos do grupo. O seu papel também é de regulador, no sentido de ser representante da lei que regula as relações entre os membros, criando dessa forma um sistema autônomo, democrático e autogestivo. Deve ficar atento às transferências, às identificações e suas projeções, rever conceitos da teoria psicanalítica que os alunos depositam na sua pessoa. Segundo Pereira, o líder deve ficar atento à sua postura no grupo, pois facilmente ele pode se desviar da sua verdadeira função e tornar-se o líder patriarca autoritário. Ele não representa a lei, ele é a lei. Aquele professor intransigente, pouco disposto a ouvir, a dialogar. Quem nunca teve um professor assim durante sua trajetória educacional? O líder autêntico. Este líder é o representante da lei no grupo, uma lei que foi construída no coletivo. Ele lembra ao grupo combinado, desenvolvido por todos. Ele tem consciência do seu papel como coordenador das interações grupais, propulsionador do desenvolvimento do grupo, como também tem conhecimento das suas limitações. A interação, a comunicação e a participação dizem da relação entre duas ou mais pessoas, em que uma pessoa toma parte na atividade da outra, estabelecendo trocas de experiências, crenças e sentimentos. Essas trocas se processam tanto pela linguagem verbal, como também através de símbolos visuais e gestos. Através da linguagem, conhecemos as pessoas, trocamos experiências, ideias, sentimentos, expressamos-nos no mundo, bem como conceituamos, diagnosticamos e resolvemos problemas. No grupo, almejamos estabelecer um ambiente no qual as pessoas se sintam livres para expressarem suas ideias. O alcance desse objetivo depende das vivências no grupo, da aceitação, da cordialidade e da compreensão. As dificuldades no campo da comunicação geralmente podem ser encontradas nos entraves emocionais dos componentes do grupo, como também na zona de experiência comum muito pequena.
A capacidade de comunicação entre o líder e o grupo é fundamental para o desenvolvimento do grupo, pois o decréscimo da interação enfraquece e o sentimento de unidade e identidade do indivíduo com o grupo. Quando se juntam em grupos, os indivíduos investem em dois movimentos que são fundamentais para o crescimento do grupo e das pessoas. Chamamos de grupalização o processo que busca fortalecer vínculos afetivos e os objetivos comuns do grupo, alimentando o sentimento de pertencimento e de unidade. Chamamos de individuação o processo que busca ressaltar as diferenças individuais, as particularidades dos participantes. Esse é o desafio que se impõe ao professor, trabalhar a unidade respeitando a singularidade de cada um, lembrando sempre que somos únicos e diversos, nunca estabelecendo comparações entre um aluno e outro. A única comparação que é válida é do aluno consigo mesmo, onde ele estava e onde ele se encontra hoje. E assim chegamos ao final de nossa aula de hoje. Para finalizar, que tal revisitarmos alguns dos conteúdos trabalhados em nossa disciplina? Aprendemos que para os comportamentalistas ou behavioristas, cujos trabalhos se fundamentam na perspectiva empirista, o indivíduo não é agente da sua aprendizagem, sendo governado pelos estímulos do ambiente através do controle adequado dos estímulos, manipula-se, condiciona-se, determina-se o comportamento humano. Para os psicólogos da teoria da Gestalt, de base racionalista, a ênfase recai nos processos hereditários e maturacionais, sendo que o indivíduo já nasce com estruturas de comportamento definidas. Para os teóricos de base interacionista, o comportamento humano é resultante da interação de processos hereditários, maturacionais, bioquímicos e ambientais. Síntese indissolúvel da relação indivíduo e meio. O processo não ocorre de forma linear. É sabido que o processo do desenvolvimento e da aprendizagem pode receber interferências e algumas dificuldades podem ocorrer. Em geral, as interferências relacionam-se às seguintes variáveis: orgânica, cognitiva, socioafetiva e pedagógica. E agora, vamos praticar um pouco? Faça uma discussão com seus colegas durante 10 minutos e cite as principais contribuições da psicanálise para a educação. Vamos a algumas possibilidades de resposta? O conhecimento da teoria psicanalítica dá aos educadores uma melhor condição de enfrentamento dos conflitos vivenciados em sala de aula. A psicanálise, como um caminho para o autoconhecimento, é uma eficaz estratégia que o professor possui na luta cotidiana que é travada na escola, bem como para a ampliação do campo de compreensão dos problemas afetivos, interativos e de aprendizagem dos alunos, a partir do entendimento do funcionamento do psiquismo humano. Finalizo nossa aula de hoje com a frase de um autor que gosto muito, Paulo Freire. Sem a curiosidade que me move, que me inquieta, que me insere na busca, não aprendo nem ensino. Espero que vocês sejam eternos curiosos, que tenham sede e fome de aprender. Foi um enorme prazer participar de seu processo de formação. Até mais!